Olá, meu nome é Vitória Barbosa. Hoje venho aqui apresentar o nosso projeto integrado para os cursos de licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia, integração de práticas pedagógicas às tecnologias digitais. Os integrantes são Elis Ramalho, Claudenilson de Souza, Kathleen Nascimento, Maíra Bacarelli, Mariana Teixeira, Patrícia de Barros, Rosimeire Marangoni e Vitória Barbosa. Agora eu vou iniciar falando um pouquinho do resumo do nosso trabalho, né? O nosso projeto integrador, ele tem como objetivo principal inserir o uso da ferramenta do software Paint na rotina do professor, para contribuir na elaboração das aulas, promovendo autonomia na criação e modificação das ilustrações para melhorar, né, o conceito visual das atividades. O proposto, ele é fazer com que o mesmo, né, domine essa ferramenta, compreenda suas aplicações didáticas pedagógicas e garanta que o uso da tecnologia beneficie o aluno, despertando interesse pela matéria através de um aprendizado dinâmico e de fácil compreensão. As palavras-chave do nosso trabalho são tecnologias digitais, currículo escolar, aluno e emancipação. Introdução. Nos últimos anos, a educação tem passado por transformações significativas, com a crescente integração das tecnologias digitais. Essa evolução, ela oferece oportunidades para a emancipação dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais ativa, autônoma e personalizada. O projeto, ele visa a incorporação de tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, com o objetivo de capacitar professores a utilizarem ferramentas tecnológicas como o software Paint em aulas da EMEI Vereador Eugênio Seco, localizado em Santa Gertrude, São Paulo. O objetivo do nosso trabalho é enfatizar as vantagens dos recursos tecnológicos na formação dos professores. A justificativa, a delimitação do problema, apesar de existir uma diversidade nas formas de ensinar e aprender, muitos docentes ainda continuam utilizando as metodologias tradicionais de aula expositiva, dialogada. E os alunos, eles ficam passivamente ouvindo por horas seguidas os conceitos e as explicações, né? Os métodos tradicionais de ensino, eles vêm sendo substituídos por metodologias didáticas em que o aluno é o sujeito do processo da construção do seu conhecimento. As combinações de tecnologias e metodologias ativas possibilitam, né, aos alunos desenvolvimento de habilidades cognitivas e maior conhecimento sobre as possibilidades da cultura digital e dos seus estudos. Continuando sobre a delimitação do problema, o Microsoft Paint, né, ele é um software utilizado para a criação de desenhos simples e para edição de imagens. O programa, ele vem incluso, né, no sistema operacional Windows, da Microsoft, e em suas primeiras versões era conhecido como Paintbrush. O uso deste equipamento, né, desse dispositivo, ele contribui numa maior estimulação das atividades significativas, assim como podem ser combinados com diversas estratégias didáticas que ajudam no desenvolvimento de habilidades importantes aos alunos. Os alunos vislumbram o acesso às ferramentas digitais, sentindo-se incluídos, digital e socialmente, à medida que utilizam o computador como recurso multimídia para interagir em comunidades virtuais e pesquisar. Enfim, eles aprendem efetivamente. Metodologia. A implementação do Paint em sala de aula como ferramenta de ensino será efetuada na Escola Municipal Vereador Eugênio Seco, situada na cidade de Santa Gertrude, São Paulo. Essa ferramenta, esse ensino, ele pode ser interessante para o ensino de várias disciplinas, especialmente artes visuais e tecnologia. Pode ser aplicada de forma interdisciplinar e, se o professor desejar, montar aulas utilizando o Paint como ferramenta pedagógica. O processo envolve a criação de ilustrações, diagramas e outros recursos visuais para apoiar o ensino. Definição do conteúdo a ser abordado. O primeiro passo foi identificar o conteúdo, né, curricular que será transformado em recurso visual. Vamos dar um exemplo aqui de ciências, né, que a gente vai representar o ciclo da água, ou um sistema do corpo humano, ou algumas partes de uma célula, né. Após a gente pensar, né, no tema que a gente vai tratar, né, no Paint, a gente tem que decidir como esse conteúdo será apresentado, né, de forma visual. A gente tem que pensar nas representações gráficas, né, que seriam mais adequadas para o entendimento dos alunos, desse conteúdo. Pode ser feito também diagramas, mapas conceituais, ilustrações, desenhos, e podemos também, né, passo a passo para criar um conteúdo usando o Paint. Vamos dar um exemplo aqui de criar um gráfico de barras simples em matemática. O objetivo, né, seria representar visualmente um gráfico de barras com base em dados simples. O passo a passo seria, né, no Paint, selecionar a ferramenta retângulo, depois desenhar o eixo X e o eixo Y para formar a base do gráfico, depois criar retângulos verticais para cada barra, facilitando a distinção,
e inserir número no eixo Y e rótulos no eixo X usando a ferramenta de texto e salvar o gráfico para ser usado em uma explicação ou exercício visual. Depois que o professor ele cria, né, o conteúdo no Paint, ele pode organizar esse conteúdo de várias maneiras, em apresentação, em material impresso ou em plataforma digital. Após a criação dos conteúdos visuais, o professor também pode utilizá-lo de forma interativa, uma aula expositiva ou uma atividade interativa. Resultados da solução final. Na criação de uma solução para as dificuldades encontradas pelos professores frente às atividades para seus alunos no dia a dia, resolvemos utilizar o Paint, né, para detectar essas reais dificuldades e se essas dificuldades eram igual para todos. E a resposta é sim, a dificuldade para todos é a mesma. Começamos a buscar soluções para resolver o problema em questão. Um dos nossos exemplos para resolver o problema é na hora de enquadrar o desenho, puxar, centralizar, dimensionar a área do desenho, desenhar balões, digitar o texto dentro dos balões, visualizar a impressão, ajustar as configurações, salvar uma imagem para formas iguais. Estes, né, foram alguns dos exemplos que os professores deram como maior dificuldade na hora de elaborar a sua atividade. Para conseguir implementar esse trabalho, né, nós mostramos primeiramente a cada um dos professores essa ferramenta e como a utilizava na prática, e em seguida mostramos o funcionamento do Paint. E para eles conseguirem interpretar, entender melhor, né, e conseguir colocar o uso dela em prática, nós fizemos um mini curso que contém toda a base teórica sobre o assunto e o passo a passo de como utilizar suas ferramentas para auxiliá-los no dia a dia. As professoras acreditaram que a melhor forma de aprender é ouvindo e praticando ao mesmo tempo. E percebendo que, ainda assim, algumas apresentaram dificuldades no decorrer desse mini curso, nós também fizemos algumas atividades, né, uns testes junto com os professores para entender melhor, né, aonde estavam as dificuldades e conseguir sanar todas as dúvidas dele no decorrer desse projeto. A maior dificuldade encontrada foi em relação à edição de imagem e textos, né? Durante toda essa aplicação, os professores comentaram sobre a própria evolução e desempenho diante dessa ferramenta, né, que tanto temiam, e percebemos que a atividade passou de temida a prazerosa. Em conversa com uma das professoras, no dia seguinte da aplicação, ela alegou que a aula foi muito boa, que aprendeu todas as lições que foram transmitidas e que é uma aula muito fácil, né, de fazer com que os alunos entendam e prestem atenção também. E ela disse pra gente o quanto essa ferramenta, essa forma de trabalho, né, de uso do Paint, contribuiu para a sua vida profissional em sala de aula. Apresentamos assim a nossa solução final aos professores, um rico material básico apresentando as dificuldades por eles elencadas, como edição de imagens e texto básico tutorial Paint, como fazer desenhos artísticos através de YouTube, e a importância de utilizar o Paint como conteúdo pedagógico para editar as atividades em seu dia a dia para oferecer aos seus alunos. Além disso, mostramos também a ferramenta Paint Online, disponível gratuitamente no Paint Online, né, onde todos conseguem acessar. Considerações finais. A proposta deste projeto é centrada em um currículo que visa promover uma formação crítica reflexiva, utilizando a tecnologia para pesquisa, aquisição e compartilhamento de informações com o intuito de promover a construção de conhecimento e transformar o contexto educacional. A integração das tecnologias digitais na educação oferece oportunidade de emancipação aos alunos, promovendo a aprendizagem ativa, autônoma e personalizada. Apesar de existir uma diversa forma de ensinar e aprender, dominar a tecnologia, a técnica, foi essencial para compreender as potenciais aplicações didáticas pedagógicas que o Paint tem para oferecer. O software foi utilizado para a criação de desenhos simples e também para a edição de imagens. O recurso atendeu às múltiplas necessidades dos professores e alunos. Destacamos também que, para o sucesso do projeto, foi muito importante o envolvimento de todos os participantes do processo educativo, como os diretores, professores, estudantes, equipe pedagógica, membros de conselho escolar, para assim conseguirmos executar, né, o projeto como nós havíamos planejado. Muito obrigada pela atenção, espero que todos tenham gostado. Até breve!